de Joel. Nós vamos ler no capítulo número 2. Joel, capítulo 2. Por favor, eu quero que você abra. Enquanto isso, eu vou tomar água. Esse capítulo 2 vai falar da misericórdia do Senhor, a partir do versículo 12, o texto. Joel, capítulo 2, versículo 12. E vamos ler. Se você encontrou, acompanhe comigo. Se você não encontrou, preste atenção na leitura, mas eu gosto que todos leiam, ou pelo menos anote, para você conferir o que eu estou falando. Joel, capítulo 2, versículo 12. Como eu disse, o título do texto é A Misericórdia do Senhor. E começa assim o texto. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e grande em beneficência ou benignidade, e se arrepende do mal. Vamos concentrarmos e meditarmos nesse texto. Quando nós orávamos no domingo na igreja, e já apreensivo, porque nós sabemos que os dias são maus, são dias tenebrosos, dias de trevas. E a palavra diz que o príncipe deste século tem atuado com todas as suas forças, o inimigo de nossas almas. E nessa apreensão, observando os sinais, os acontecimentos, o que acontece mundo afora, e observando as Escrituras, nós vamos ver que o cumprimento das Escrituras estão acontecendo. Todos os sinais que foram ditos pelos profetas, que Jesus advertiu também, e Deus nos chamou a atenção em uma palavra, em uma revelação, e Deus falou claramente com toda a igreja. Para falar igreja significa não é os quatro paredes do templo. A igreja é um corpo constituído por vários membros, e cada membro, né, hoje nós vamos falar sobre isso na escola de líderes, e cada membro com a sua função no corpo. E aí, quando Deus se refere à igreja, está se referindo a nós como membros do corpo, não aquelas quatro paredes do templo, porque Deus só vai lá porque a gente vai. Quando a gente sai, Deus vai ficar fazendo o que lá? Porque ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, onde nós estivermos, a presença de Deus é notória, porque Jesus disse que onde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. Então, Deus advertiu: desperta, igreja minha, desperta, noiva minha, porque os dias são maus. O inimigo de vossas almas tem trabalhado com todas as suas forças para vos fazer perecer. E o Senhor diz mais. Ele disse que todos nós, a humanidade em si, está passando por um adormecimento ou um esfriamento espiritual. O que é que significa isso? Quando nós olhamos para a atitude de pessoas e nós
Às vezes desanimamos diante de tanta barbaridade, tanta coisa horrível que tem acontecido e as práticas do homem. E aí Deus começou a falar. E foi da mesma forma como Deus nos advertiu 5 anos antes da pandemia chegar. Deus disse: virá um vento, virá nuvens espessas, virão dias de angústias, de clamor, de tristeza, de dor, de sofrimento. E Deus falou: tudo isso virá. E naqueles tempos eu fiquei pensando: meu Deus, a coisa já não está fácil. Está tudo muito difícil. E Deus disse assim: olha, eu estou advertindo, eu estou avisando, porque quando ninguém precisa pedir misericórdia. Mas nós, como seres humanos, como falhos, como homem, como natureza, que se corrompe com muita facilidade e se degenera com muita facilidade, às vezes, nós esquecemos quando somos advertidos e depois vamos clamar o perdão, o favor ou a misericórdia. E naqueles dias Deus disse: olha, quando começar as dificuldades, as tribulações, a ventania, as provas, não me peçam misericórdia. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que será isso? Meu Deus, o que será isso? E Deus sempre fala. E eu tentava imaginar de todas as formas que tempo difícil era esse. Até que veio a pandemia. E naqueles dias Deus falou, só que eu me esqueci disso, irmãos. Deus falou: mas todos que estiverem firmados em mim, verá tudo isso acontecer, mas não vai sofrer os danos. A mesma coisa que Deus falou no domingo. Só que no período da pandemia, irmãos, eu tive que orar muito, porque Deus falou que não ia morrer ninguém. E eu falei na igreja que não ia morrer ninguém. Então, a partir desse momento que eu disse que não ia morrer ninguém, eu entreguei uma palavra. Eu assumi uma responsabilidade por vidas, por almas. E Deus não me deixou lembrar que ele disse também que só se safaria nessa aqueles que estivessem firmados. E eu me esqueci, mas me esqueci. Durante todo o período da pandemia, eu me esqueci dessa palavra. Por quê? Eu tive que orar muito, irmãos. Orar para não morrer ninguém. E quando alguém adoecia próximo a mim, eu falava: Senhor, misericórdia. Essa palavra ficará em vão? Eu não me lembrei. Porque se eu tivesse me lembrado e se morresse alguém, ia dizer: não estava firmado no Senhor. Mas para a glória do Senhor, não morreu ninguém. Nem na nossa família, nem na igreja, para a glória do nome do Senhor. E a mesma coisa Deus está falando agora. Deus está falando de... Deus falou de muita coisa, advertiu de muita coisa. Falou dos seus remanescentes. Por que nós estamos aqui? Alguém me falou semana passada quanto tempo tem que nós estamos, né, fazendo essa transmissão. E eu posso praticamente contar que as pessoas que começaram comigo permaneceram, estão até hoje. Alguns não entram por algum motivo, alguns foram definitivamente, mas tem os remanescentes. Aqueles que não vão se render, aqueles que não vão se vender nem se prostituírem por outras coisas, ou indo após outros deuses ou entidades ou ídolos. E hoje Deus fala isso para mim e fala isso para vocês. Se você está me ouvindo agora, está aqui comigo, assistindo essa transmissão, é porque Deus tem algo para você também. Quando Deus disse lá na igreja que, olha, muitos
muitos não vão suportar o vento que vem. Muitos não vão permanecer de pé. Muitos vão cair. É onde o inimigo vai fazer o estrago muito grande na vida das pessoas, na família, nos relacionamentos e etc. Deus nos advertiu com toda a força e disse: eu sou o pai que corrige os meus filhos. E o pai só corrige aquele que ele ama. Pensa bem se Deus desistir de nós. Pensa bem. Sabe por quê, irmãos? Josué, no capítulo 24, no versículo 14. O povo se afastou de Deus de uma forma. O povo se corrompeu de tal forma que foi necessário Josué chamar o povo e dizer assim: vocês se prostituíram, vocês se corromperam, vocês se entregaram aos deuses pagãos, aos ídolos, às entidades. Vocês trouxeram para vocês aquilo que os seus pais, os deuses, com D minúsculo, os deuses pagãos, que os vossos pais serviam da além do rio, lá no Egito, os costumes dos egípcios. Eu já disse aqui várias vezes que Egito é o mundo. E ele falou: vocês podem servir a quem vocês quiserem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, então, ali naquela reunião, advertiu o povo, e Deus faz isso sempre. Mas eu quero dizer algo para vocês, que nos tempos do nazista, ou a expressão do adversário, do inimigo de nossas almas encarnado, Adolf Hitler, matou 6 milhões de judeus no Holocausto. Fazia experiências as mais terríveis com as pessoas para ver até que ponto a pessoa suportava a dor, suportava ficar sem comer, ou mutilada. Cortava-se braço, cortava-se perna e deixava sangrar para ver, olha, que maldade, que crueldade. Mas sabe, os 6 milhões de judeus que morreram não eram povos gentios, não era gente que não era conhecedoras, não eram pessoas que não conheciam a Deus, eram os filhos de Deus. Porque Deus advertiu por muitas e muitas vezes, dizendo que enviaria o castigo, que o castigo viria, que o inimigo se levantaria e que eles iriam pagar um preço altíssimo pela desobediência, mas não quiseram dar ouvidos. E na palavra que nós recebemos no domingo, o Senhor diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, eu ouvi atentamente esta palavra e Deus disse no final: eu quero que esta semana seja uma semana de sacrifício. Até divulguei um vídeo, coloquei o vídeo aí, a chamada no Facebook, enviei para as pessoas. Por causa de quê? Quantas pessoas eu pude alcançar? Eu alcancei, enviando vídeos, recados e etc., usando a rede social. Mandei. Por causa de quê? Eu quero que todos se salvem. Ou que pelo menos não venham sofrer nenhuma punição pela permissão de Deus, diante da vida que estão levando, ou diante do marasmo, da mesmice, ou de se acomodarem, ou até mesmo o risco eminente da morte espiritual. E eu divulguei, fiz tudo e comecei. Quando eu fui buscar em Deus, na palavra, qual seria o tipo de sacrifício assim para começarmos de imediatamente? Deus não ia pedir
nosso dinheiro. Não. Até que o dinheiro precisa, sabe para quê? Hoje eu recebi os vídeos lá de Moçambique, o pessoal trabalhando lá. Eu preciso mandar o dinheiro para isso e para a alimentação deles. Isso é todo mês. E essa obra não é Deus vai mandar anjo aqui para fazer. Deus não vai mandar ninguém para fazer por mim, por você, não. É eu quem que tenho que fazer. Como tenho feito, tenho buscado de Deus, tem vezes que faz. A gente passa muito a ver. Mas eu quero avisar que entre vocês que estão aqui, tem muitos que me ajudam. Tem muitos que abraçou a obra, a causa comigo. E nós estamos conseguindo mandar comida para aquele povo. Não é como eu gostaria. Nós temos mandado. Às vezes, quando vai chegando o dia, dá uma certa aflição. Não é? Porque aquele povo depende. E a obra, a palavra do Senhor diz que não adianta ter fé se não fizermos a obra. E fazer a obra significa o quê? Contribuir para o sustento do órfão, da viúva e do estrangeiro. Isso agrada ao coração de Deus. Mas ele diz também que obra sem fé não vale nada. Pensa bem se um bilionário, um ricaço que não tem fé, não acredita em nada, mas tem dinheiro, ele assumisse o papel do apóstolo Vieira lá em Moçambique. O que sobraria para mim, pequenininho? Portanto, Deus me deu a fé e Deus me deu o desejo de fazer a obra. Gostaria de fazer muito mais, mas estou fazendo o que eu consigo e com a ajuda de vocês. E a minha Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. É por isso que todas as vezes que alguém manda uma oferta para mim, eu libero sobre a vida dele uma palavra de comando de Gênesis, capítulo 27, versículo 28. Olha que palavra profética. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, ou seja, refrigério, alívio, e das gorduras da terra, ou seja, as delícias da terra. Que Deus te dê abundância de mosto e de trigo. Nunca vai faltar a provisão na sua vida, na sua mesa. Na sua mesa. Aí Deus fala assim: sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Ou seja, as pessoas vão te servir com alegria. As nações reconhecerão quem é você. Ser senhor de teus irmãos e os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Reconhecimento. Agora, não sou eu, tá? Depois você lê lá em Gênesis 27, 28. Aí o Senhor conclui assim: malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Eu abençoo a todos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Então, pronto. A obra é cuidar daquele povo, é alimentar aquele povo, é nutrir, suprir as necessidades. Agora, qual que é o plano maior? A salvação. O plano de salvação estabelecido por Deus, ele não vai mandar anjo aqui para evangelizar, ele não vai mandar anjo aqui para orar por pessoas enfermas, doentes, ele não vai mandar anjo aqui para fazer o que eu e você podemos fazer. Isso já é fato. Mas tem um detalhe. Quando o Senhor fala, nós lemos aqui nesta palavra o Senhor falando, né? O versículo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. E quando eu busquei em Deus, que sacrifício será que nós vamos fazer? Deus me levou em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a palavra do Senhor diz assim: e se o meu povo, que somos nós, que nos intitulamos filhos de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz assim: então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. A terra doente,
É porque há pecado nela. A terra doente é porque os que morrem nela morrem sem salvação. A terra doente é que faz com que seus moradores vão perecerem no inferno. De fato, a terra somos nós, o pó, somos nós, o humus, né? O barro. Então, quando ele disse sararei a sua terra, então Deus está mais uma vez dando a oportunidade àqueles que se dizem filhos de Deus de se humilhar, né? De reconhecer a soberania de Deus. Se humilhar diante de quem? Não é de homem, não é de ninguém, diante de Deus. Se humilhar e orar. A coisa mais difícil hoje, irmãos, é a gente orar. Porque a gente tem muito mais o que fazer. O príncipe deste século conseguiu nos aprisionar nas redes sociais. A gente tem tempo. Tem gente que passa aí, se for calcular direitinho, tem gente que passa aí 10 horas por dia nas redes sociais, mas não consegue tirar 10 minutos para orar. Isso vai gerando morte espiritual, um esfriamento espiritual, um afastamento da presença de Deus, onde se perde o quê? Se perde a intimidade, se perde a comunhão, se perde a unção, perde-se dons, né? Ou melhor, deixa de exercitá-los. Uma vez Deus deu, está dado, porém, o dom é como um aparelho que necessita de carga ou de bateria para funcionar. Descarregou, não carregou, acabou. Aí o Senhor diz: e é necessário se humilhar, orar, buscar a face dele, ou seja, só se vê a face de Deus, só se alcança a face de Deus através da vida de quê? De santidade. Hebreus já fala isso, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, ter o desejo de mudar de vida, ter o direito, o desejo de transformar a sua vida, de sair da mesmice, da rotina que levava a vida de promiscuidade, a vida da podridão ou da corrupção. E ele fala, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra, o seu coração. Mas a parte mais bonita que Deus, que eu acho a parte mais bonita que Deus, ou maravilha de Deus, ele falar assim, e agora, logo no versículo seguinte, versículo 15, 2 Crônica 7, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, todos os dias, e o meu coração também. Olha que maravilha que Deus faz quando ele declara que às vezes o povo dele está perdido, saiu da rota, saiu do caminho da santidade. Deus está chamando ao arrependimento. Deus está chamando ao desejo, né? Ou levando a pessoa a ter desejo de mudar de vida, de voltar-se para Deus, para os caminhos do Senhor. E quando eu perguntei para Deus, quando eu busquei Deus, ele me levou a esta palavra. Então, no culto de domingo já, eu já declarei que essa semana seria uma semana de sacrifício. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse eu estar aqui hoje para levar a vocês a ter este entendimento, eu estaria lá na igreja ou no monte. Eu estaria ou na sede aqui ou lá no... Ontem foi lá no... Nós começamos segunda na sede, terça na sede, porque já tem o culto normal de terça-feira, de oração. Quarta-feira foi em Bambus e também aqui na congregação da Vargem. Hoje eu estou aqui, mas tem gente lá na Vargem e nós temos uma programação aqui para a sede.
Então, eu estou aqui hoje para falar sobre o tema, sobre o assunto para vocês, porque é como se eu soubesse de algo muito precioso feito por Deus e não desse a dica para ninguém, sendo que o Senhor é uma fonte inesgotável. Deus não tem limites para abençoar, Deus não tem limite para salvar, Deus não tem limite para perdoar, e a palavra diz que ele é grande em beneficência, ele é tardio em irar-se, ele é grande em benignidade e misericórdia, e ele se arrepende do mal. Poucas vezes nós vamos ver essa palavra, Deus se arrependeu ou se arrepende de alguma coisa. Mas a palavra diz o quê? Ele se arrepende do mal que havia proferido contra uma nação, contra uma cidade, contra uma pessoa que realmente reconheceu ou reconhece que é falho, que é pecador, que se apresenta diante dele e se humilha e abre o coração para ele. A palavra diz que ele é misericordioso. Jesus diz assim, olha, Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, tu quando orares, entra para o teu aposento, fecha a tua porta sobre ti e fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, que tudo ouve, tudo vê, ele vai te ouvir, vai te perdoar e vai te recompensar. Olha só, estar na intimidade com Deus, além de ele nos ouvir, de ele nos perdoar, a palavra diz o quê? Ele vai nos recompensar por isso, porque nos humilhamos, nos arrependemos e nos apresentamos a ele com esse desejo no coração. Nós começamos a semana, foi excelente. Segunda-feira, a igreja compareceu para orar. Mas quem quer ser penalizado? Quem quer ser punido? Se tem a chance de se livrar de uma punição, ainda mais uma punição que é prevista por Deus e que não tem como se livrar dela, porque sendo a permissão de Deus, sendo a vontade de Deus, e se vai acontecer porque Deus assim quer, então não tem como fugir. E eu chamei a atenção das pessoas dizendo que se tem um ente querido nosso no hospital, a gente vai para lá, ficar de acompanhante, dorme mal naquelas poltronas quando tem, naquelas poltronas esquisitas, e quando somos nós, né? Quando é um ente querido, a gente vai, tem que fazer esse sacrifício. E quando somos nós, querendo ou não, nós temos que estarmos lá. E que sacrifício que foi sair de casa e ir para a igreja? E Deus falou: saiam das vossas zonas de conforto. Alguém pode falar assim, não, mas Deus podia tratar aqui, Deus podia. Não. Deus, por muitas vezes, quando ele quer falar com o homem, ele fala: levanta-te, põe-te de pé, disponha-te. Como ele falou em Jeremias 18 com o profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque é lá que eu vou falar com você e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias podia falar assim: Senhor, eu estou deitado aqui, estou no sofá aqui vendo uma novelinha aqui, o senhor podia falar comigo aqui mesmo. Deus é Deus de movimento. Deus não é Deus de estagnação. Deus nos fez para nos movermos. E, se quisermos, nós vamos nos movermos no sobrenatural dele. Aí sim, aí fica bom, aí fica delicioso, fica maravilhoso, porque aqueles que se movem no sobrenatural de Deus vê milagres acontecer. Aquele que se move no sobrenatural de Deus vê as portas se abrirem. Aquele que se move no sobrenatural de Deus vê demônios batendo em retirada. Aquele que se move no natural de Deus vê mortos ressuscitarem, vê milagres acontecer. Todos que se movem no sobrenatural de Deus nunca fica falando sozinho, porque Deus é respaldo para ele, Deus é resposta para ele e Deus faz com que o sobrenatural se manifeste de maneira natural na vida daqueles que fazem a vontade e desejam se mover nesse sobrenatural. E aí, irmãos, foi maravilhoso. Terça-feira também, ontem na congregação da Vagem também, e hoje estamos aqui.
para a glória do Senhor. Estamos aqui. E olha o que eu estou falando sobre isso aqui. A palavra diz aqui, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Voltem-se para mim, porque eu sou misericordioso, grande em beneficência, sou compassivo, sou tardio em irar, sou grande em beneficência e me arrependo do mal. Olha só, ele fala, convertei-vos a mim todo o coração, isso com jejuns. Então, nessa semana eu propus jejum, propus oração, propus pagar o preço, propus votos de abstinência, né, para que as pessoas alcancem o favor de Deus e mais, que isso seja reconhecido por Deus em nosso favor como sacrifício. Foi isso que Deus propôs e a resposta foi notória, a resposta foi sobrenatural de Deus. Foi o sobrenatural de Deus para nós, a resposta que Deus trouxe sobre nós nesta semana. E amanhã nós vamos concluir a semana orando no monte, já está convocado todo o povo, toda a igreja, só que nós temos algumas atividades que estavam em andamento e nós não vamos poder parar, porque nós temos células nas casas, nós temos uma campanha de oração lá na congregação da Vargem, pastor Juvelino e o pessoal de lá, e algumas pessoas que começaram e não podem quebrar o elo, da campanha que estão fazendo. E nós aqui, né, que não estávamos participando, então, quer dizer, já tinha também em andamento um propósito no monte. O Tiago, o Lindomar e algumas pessoas que não estavam nas outras campanhas que estavam indo para o monte, então eu já vou aproveitar e vou para o monte com eles. Mas por que isso? Hoje nós estamos presenciando os acontecimentos, os fatos, as pestilências que têm cometido as nações da terra, os sinais que estão acontecendo, como foi no Havaí, esse incêndio, que teve lá que as pessoas tiveram que entrar no mar para não serem queimadas. Outros acontecimentos, fenômenos da natureza, até então descritos como fenômenos, mas está acontecendo sinais. É os tempos que Jesus anunciou que seria o tempo da sua volta. E Jesus já está, Apocalipse 3:20 está registrado assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele bate a porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, irmãos, está voltando. Os sinais já contribuem. Tudo já está cooperando para a volta de Jesus. Ele diz que a seara está madura e são poucos os ceifeiros. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente correndo risco de perecer no fogo do inferno. Muita gente que não foi, ou se foi, não quis ouvir. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que era defraudador, não vai defraudar a mais ninguém. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Jesus, então, nos ensinou como procedermos para a volta dele. Para a volta dele. E tudo o que fizermos agora é em nome de Jesus. Não tem outro nome. E não tem outro evangelho.
O apóstolo Paulo diz assim: olha, se alguém aparecer aqui pregando o evangelho que não seja o evangelho de Jesus, que seja anátema. Não é em nome de Abraão. Abraão morreu, Abraão pereceu. Os grandes homens da Bíblia, os profetas, eles entregaram, deixaram um legado e entregaram aquilo que Deus quis. Mas a partir do momento da vinda de Jesus, é a graça. É a graça redentora, é a graça salvadora. E tudo que fizermos, temos que fazer em nome de Jesus. Não tem outro nome. E Romanos já diz: olha, Jesus é o nome, e se nós cremos na palavra, Tiago, pesquisa aí para mim onde está escrito isso. Jesus é um nome, que hoje não estou com a minha Bíblia eu vou direto, hoje eu estou com uma outra aqui que eu deixei a minha lá na coisa mais difícil de acontecer, eu deixar a minha Bíblia para trás e quando eu deixo eu volto a buscar. Jesus é o nome que é sobre todo nome, e diante deste nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tem outro nome. Aí alguém fala assim, mas eu falo em nome de fulano. Não, não adianta. Eu acho que é Filipenses 2:5, né? 2,5. Leia para mim, achei lei para mim, que eu não vou sair do texto. Pode ler, se você tiver achado. Então, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós vamos fazer. Olha só, em nome de Jesus, tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, eu o farei. E ele se refere, na sua passagem por aqui, à Trindade divina. Encontrou, Tiago? Trindade divina. Ele diz: Tô eu e o pesquisando aqui porque Pai. a tradução que eu achei tá diferente, tá ruim a tradução. Tá bom. Ele diz: eu e o Pai somos um. Mas quando eu chegar lá, a terceira pessoa da Trindade vem. Não quer dizer que são três deuses diferentes. Não. A Trindade Achei aqui. divina, pode ler. Filipenses do 2 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Adonai, Adonai, todo joelho a ti se dobrará. Adonai, Adonai, tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai. Então, Jesus é o nome que é sobre todo nome, e diante deste nome, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não é só aqui na terra, não. É lá em cima no céu também. Na terra, debaixo da terra, nas águas, debaixo das águas. Ou seja, os que já pereceram, os que já se foram, no grande dia, no dia da ressurreição, no dia do juízo final, todos vão se dobrar diante dele, que é o Senhor de toda a terra, para a glória de Deus Pai. De toda a terra, das profundezas do mar e também nos céus. Olha que maravilha! Então, esse nome, Jesus Cristo, porque ele disse: olha, tudo que vocês pedirem a meu Pai, em meu nome, ou seja, houve um tempo na minha vida que Deus operou algumas coisas e eu nem conhecia, assim, conhecia de ouvir falar. Eu não tinha intimidade, nem com Deus, nem com Jesus. De orar em línguas estranhas, de interpretar quando alguém está orando em línguas estranhas. Eu não tinha nada desses dons. Mas eu conseguia, eu fazia alguma coisa e pensava que era eu. Aí depois eu fui descobrir que há poder no nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus para cadeias, para quebrar aguilhões, prisões, para abrir portas, fechar portas, sendo da vontade dele. E assim, irmãos, esta palavra de hoje foi uma orientação, uma instrução da parte de Deus, para que nós não venhamos perecer e padecer também diante do vento que virá. E o Senhor disse e deixou bem claro que os que não estiverem firmados nele não vai suportar de virá muita tribulação. E nós precisamos estarmos atentos, vigilantes na oração. Amém? Então eu quero convidar você. Vamos fazer um momento de oração. Eu sei que você aí do outro lado, se a gente abriu, eu gostaria muito de abrir os microfones e tal, mas vai dar muito barulho, muita microfonia, vai dar, vai chiar muito. Mas eu quero que você, eu vou orar. Ontem, na nossa congregação da VAR, teve uma senhora que pediu para dar um testemunho. Aí eu peguei e falei com ela assim, então é o seguinte, eu vou te dar o tempo para você dar o testemunho. Você aproveita e faz o que quis dar uma oportunidade para ela. Faz uma oração pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Ela falou, ela ficou toda sem jeito e falou, pastor, só que eu não sei orar. Olha só para você ver. Mas ela usou a oratória para me pedir uma oportunidade para dar um testemunho de algo que Deus fez na vida. Nós sabemos nos expressarmos diante das pessoas, argumentarmos. Às vezes temos assuntos inesgotáveis, falamos, mas na hora de falar com Deus, nós ficamos tímidos. E Jesus diz que se quisermos ouvirmos e praticarmos, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. É João 15:7, ele diz, se vós estiverdes em e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que vocês quiserem e vos será. Então vamos, neste momento, eu vou orar em voz alta, você ora aí e vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nos reunimos, Pai, nesta noite. Eu quero ser grato ao Senhor, Papai, pelas vidas que estão me acompanhando neste momento maravilhoso, de aprendermos mais da sua palavra, de falarmos mais da sua palavra. Papai, eu quero ser grato ao Senhor por todos os seus filhos e filhas que aqui estão, os que hoje não puderam vir. Mas o Senhor é sabedor de todas as coisas, o Senhor sabe por que não vieram. Mas eu quero, papai, dizer obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor cuidou de nós. Então, meu Deus, fica conosco. Não retire de nós, ó Pai, o seu Espírito. Não retire de nós, papai, a sua unção. Não retire de nós a autoridade, a ousadia. Pai, para que nós possamos prosseguirmos, avançarmos na trajetória da nossa vida, para que nós possamos, papai, arrebanharmos, para que nós possamos entender o seu chamado, o propósito, ó Pai, do Senhor para a vida de cada um de nós. Então, Deus querido, em nome de Jesus, fica conosco nesta noite, mas nos direciona, Pai, nos dá forças para clamar, nos dá forças para caminhar, Senhor, nos dá força, Pai, para administrarmos como o Senhor nos chamou para sermos mordomos, bons administradores das posses que o Senhor nos concede. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor, papai, a igreja é a sua noiva, e o Senhor tem ciúme da sua noiva, e o Senhor pretende se encontrar com a sua noiva. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Nós apresentamos ao Senhor nosso coração quebrantado, o nosso desejo de arrependimento e de mudar de vida, porque assim o Senhor quer, assim o Senhor deseja. Então, papai, nos dê força, nos cura, nos liberta,
nos dê desejo, Pai, de prosseguirmos na nossa caminhada e não desistirmos nunca daquilo que o Senhor tem preparado. Ainda que haja um preço, ainda que haja dificuldade, ainda que venham as provas, os ventos, os vendavais, ainda que venham os intempéries, mas o Senhor estará conosco. O Senhor garantiu que estaria conosco na sua mão. Então, Jesus, meu Senhor Jesus, meu Salvador, Papai, alcance a vida de cada um dos que estão aqui. E a tua palavra diz que muitos entre nós não iríamos provar a morte, porque veríamos o seu filho vir acima das nuvens com rijo clamor da sua glória. Então, papai, em nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, se está aqui, é porque o Senhor os chamou ainda no ventre. E se está aqui, papai, capacita. Se está aqui, papai, cuida, protege, livra de toda ação do mal. Então, meu Deus, nós estamos aqui crendo no livramento do Senhor, que o Senhor vai nos sustentar, mesmo que venham as crises, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os vendavais,